O Flamengo, enfim, contratou um treinador maior que o elenco. O Flamengo, enfim, contratou um treinador que seja na história, que seja tradicionalmente, que seja no poder de vestiário ou em tudo que já conquistou, maior do que o elenco do Flamengo. Até que, enfim, essa premissa é falsa, né, meus amigos e minhas amigas? Essa premissa é uma grande mentira. Essa premissa, ela é ilusória e eu vou falar sobre ela nesse Fala Fontoura hoje de manhã aqui, nessa quarta-feira pré-feriado. Já é sextou de novo, né? Assim que a gente gosta. Mas vamos embora falar sobre isso. Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Se você chegou no canal pela primeira vez, se inscreve. Mas não finge que está se inscrevendo, não. Ajuda mesmo, se inscreve. Pelo bem da produção de bons conteúdos no YouTube. Ajuda a gente? Valeu. E, claro, se você puder curtir o vídeo e compartilhar, ajuda bastante. Direto ao assunto, porque aqui a gente não gosta de muita enrolação. Quero falar claramente, quero falar reto e direto sobre essa premissa falsa que tem iludido alguns torcedores. Eu entendo você, torcedor, eu entendo, porque antes de ser analista, jornalista, comentarista ou qualquerista que eu possa falar aqui, antes de qualquer coisa, eu sou torcedor do Flamengo. Então eu entendo que quando chega um treinador novo, para o bem da nossa sanidade mental e para o bem do nosso prazer em assistir futebol, a gente zera tudo e volta a acreditar, inclusive em premissas falsas como essa. A gente volta a tentar trazer algumas ilusões que façam com que nós olhemos para esse time e não vejamos o time do Marcos Braz, que a gente olhe para esse time e não vejamos o time que não acertou nada na temporada, que errou tudo, que tentou. Então, a gente traz algumas premissas. E aí, talvez a mais gritante da chegada do Tite seja essa, de dizer que, enfim, o Flamengo contratou um treinador que é maior que o elenco. Mas é mentira. Ponto. É mentira, ponto. Vamos voltar nos nomes e eu vou te provar que não é. Né? Que, na verdade, o grande problema desse elenco é em se achar maior do que os outros, independente de quem quer que eles sejam. O problema está por aí. O problema está em como que os treinadores que são grandes, o Flamengo só trouxe treinador grande, independente de bom ou ruim, o Flamengo só trouxe treinador grande, e como que esses treinadores grandes, o que eles podem fazer em prol das suas autoimagens e como eles podem usar os seus tamanhos ao chefiar um elenco e etc. Bom, sai Jorge Jesus, vou começar a partir dali, entra o Domenech Torrent. Domenech Torrent tinha 12 anos de auxiliar do Guardiola e já estava trabalhando há um ano no New York City. Felipe, ele é um auxiliar, esse estava começando a carreira. Ele estava começando a carreira como treinador? Sim, fato. Mas o cara tem 12 anos dando os treinos do Guardiola. Como eu sempre falo para você, ele não era o garoto da água. Ele não ia lá e entregava água pro Guardiola. Né? Ele não era da equipe, ele dava o treino do Guardiola. Então, tamanho, história ali para contar, para chegar nos jogadores e falar: eu sou o Domi, eu faço isso, eu tenho tanto tempo de história. Ele tinha. E talvez fosse o menor de todos. Depois do Domi veio o Ceni. Ora, meus amigos e minhas amigas, o Rogério Ceni é campeão mundial de clubes. O Rogério Ceni, no início de trabalho dele, já subiu o Fortaleza, foi campeão brasileiro da Série B. O Rogério Ceni, no próprio Flamengo, já chega sendo campeão. Não, hoje eu não estou falando sobre gostar ou não gostar dos trabalhos, ok? Não entrem nessa porque não é o assunto do vídeo e eu não estou opinando sobre isso. Estou falando de tamanho. Rogério Ceni não é um jogador que, como Gabigol e Bruno Henrique e Arrascaeta, ganhou Libertadores da América. Ele é um jogador que ganhou o mundo. O Rogério Ceni foi campeão mundial com o São Paulo. Então, estamos falando de tamanho, de importância no mundo do futebol. Rogério Ceni tem. Tá? Aí vamos lá, para o próximo passo. Eu quero muito quebrar essa e eu vou surpreender vocês no final com essa história de treinador maior que elenco. Tá? Então assiste aí até o fim. Eu prometo que vai ser curto e vai ser direto. Depois do Rogério, a gente traz o Renato Gaúcho. De novo, Renato Gaúcho foi campeão pelo Flamengo. Renato Gaúcho também não ganhou Libertadores da América. Renato Gaúcho ganhou o mundo. Renato Gaúcho é campeão mundial pelo Grêmio. Renato Gaúcho é campeão como treinador da Libertadores. Já chega nesse elenco campeão de Libertadores. Então, tamanho, estamos falando de tamanho? Também tem. Também tinha tamanho. Além dele, o Flamengo também trouxe Paulo Souza. Paulo Souza, amigos e amigas, foi um dos maiores jogadores da história lá do futebol alemão. O Paulo, por incrível que pareça, jogou nos melhores times de lá, né? Nos times mais vitoriosos da história lá, o Paulo Souza esteve. Paulo Souza é conhecido por todo mundo lá. Se perguntar do Paulo lá, ele é famoso, ele é um cara muito grande. E jogadores, o futebol europeu você sabe que o futebol brasileiro é uma panelinha aqui do real mundo do futebol mundial, né? Tanto é que os nossos treinadores não entram lá.
nossos jogadores aqui, os grandes e bem-sucedidos, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, etc., não foram e não foram bem-sucedidos. Até o Bruno Henrique, craque. Então, assim, fizeram alguma coisa ou outra lá, mas assim, não foram bem-sucedidaços. Então, continua, segue o baile, velho. Segue o baile aqui, porque eu tô falando do Renato. Aí do Renato passei Paulo Souza, tava treinando uma seleção, tava treinando o Lewandowski e treinando a seleção da Polônia que ia pra Copa. De novo, não estou falando de opção de. Não estou falando de qualidade de trabalho, estou falando de tamanho. Também é um jogador, também é um treinador que chega aqui para botar o pau na mesa e dar ordem. Nenhum desses consegue fazê-lo. E aí é que é a questão, tá? Depois a gente tem que pensar sobre isso. Mas eu tô quebrando essa premissa de que o Tite é o maior treinador que chegou no Flamengo, maior que o elenco, etc. Eu tô quebrando essa premissa. Continuando, a gente ainda teve, além de Paulo Souza, a gente teve Vitor Pereira. Vitor Pereira, em Portugal, bicampeão, campeão na Turquia. Vitor Pereira muito bem quisto nos países que ele passou, no campeonato português, que é muito difícil e que para eles é mega valorizado, né, para o futebol português. É mega para o futebol europeu. Se você ganhar um título português é muito mais valorizado do que ganhar uma Libertadores para eles, mentalidade deles, tá? Não a nossa. Então, assim, também um treinador grande, também um treinador que chega, só perdeu o título para o Flamengo aqui no Brasil, chegou com o Corinthians, levou o Corinthians para a final da Copa do Brasil, também chega com tamanho, também é um treinador que vem grande. Depois, Jorge Sampaoli, o cara passou por todos os times, ele trabalhou com o louco Bielsa, um dos maiores nomes da história dos treinadores de futebol mundial. O Jorge Sampaoli, se você perguntar sobre ele em qualquer lugar do mundo, todo mundo conhece. Qualquer pessoa conhece o Jorge Sampaoli no futebol mundial. De novo, tem que insistir porque vocês vão comentar. Eu tenho certeza que alguém desavisado vai falar: é fraco, é ruim. Não é o assunto. Estou falando de tamanho. Jorge Sampaoli comandou a seleção da Argentina também numa Copa do Mundo. Tal qual a gente está falando aí do Tite. Certo que comandou o Brasil em 2 Copas do Mundo. Então vamos lá. Fato, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo só trouxe treinador gigante. O Flamengo não foi no ABC buscar um treinador. O Flamengo não foi no Ibis procurar alguém para treinar. O Flamengo não foi buscar um treinador de pequena expressão no interior do Rio Grande do Sul, lá no Caxias. Bom, o Tite é do Caxias. Mas, enfim, não estava atualmente, né, começando a carreira lá no Caxias. Não. O Flamengo foi atrás de um gigante. O Flamengo só trouxe caras grandes, nomes grandes, e ainda assim, sabe quem foi bem sucedido na história do Flamengo pós-JJ? Sabe qual foi o maior treinador pós-JJ? Sim, Dorival Júnior. E era bem menor que o elenco. Só teve um treinador que passou que era muito menor que o elenco, que é o Dorival Júnior. Pouco título, não tinha antes do Flamengo. Tinha uma Copa do Brasil ali, etc. Não era um treinador badaladaço, não é um treinador que era maior do que o elenco, e foi o mais bem sucedido. Então eu entendo o clamor para gritar, enfim, temos um treinador maior que o elenco, como se isso fosse a solução. Ponto 1, isso não é a solução. Isso não é a solução. Estou te provando com o Dorival e com todos os outros nomes que eu te citei, de treinadores que são maiores que o elenco, que não funcionaram, e um que é menor funcionou. Então a solução não passa por aí, e não, o Tite não é o maior treinador, não é o treinador maior que o elenco, o primeiro que passou por aqui. Essa premissa é falsa. Ela pode te ajudar, torcedor, pode acalmar teu coração, e se isso te fizer bem, continua usando essa premissa. Dane-se. Não importa o que o Felipe falou. Se iludir vai te ajudar a torcer melhor para o Flamengo nessa temporada e na que vem, siga se iludindo. Mas eu trabalho com as verdades, e verdades doem. E doem quem doer. O canal do Felipe Fontoura estará aqui para não deixar que premissas mentirosas, para não deixar que premissas que não são verdadeiras, que elas guiem o debate esportivo. Vamos tentar ver qualidades no Tite. Outras. Não essa, porque essa não é verdadeira. E nem importa, certo? Curte o vídeo, comenta, compartilha e hasta lá próxima, bebês. Porque eu fui, tchau. Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo.